Continuando, então, a nossa orientação sobre o manual de TCC do módulo 6, o próximo tópico que consta neste manual refere-se ao referencial teórico. Elemento essencial, dará a devida fundamentação ao conteúdo apresentado. Trata-se do quadro teórico, que vai embasar os estudos, no qual o autor deve posicionar-se teoricamente frente ao tema, definir as principais variáveis que serão utilizadas, assim como suas hipóteses e ou pressupostos teóricos. Para tanto, é necessário a busca do conhecimento acumulado sobre o assunto, que será posteriormente desenvolvido e aprofundado. É fundamental que os alunos procurem ler bastante sobre os assuntos relativos ao tema e que pretendem abordar no trabalho. Importante que sejam confiáveis. Com isso, é necessária uma revisão bibliográfica em livros, arquivos, referências eletrônicas, sistemas de documentação, relatórios anuários, coletâneas, manuais e etc. A redação dessa parte do projeto deve ser feita com algum cuidado, porque ela não é uma sequência de frases em que se especificam os autores e o que eles afirmam sobre o assunto. É um texto logicamente ordenado que se constitui numa espécie de resenha crítica do material consultado, devendo-se fazer referência a trabalhos anteriores publicados, situando a evolução do assunto, partir do tema mais geral para os específicos. Se basear numa linha de raciocínio lógica e de conexão entre as ideias, evitando tópicos soltos e sem relação entre si. Limitar a revisão às contribuições mais importantes diretamente ligadas ao assunto. Dimensionar o setor que pretende estagiar e sua importância para a sociedade, considerando o número de empresas que atuam nas áreas, os empregos gerados, entre outros dados que forem relevantes. Mencionar o nome de todos os autores no texto e, obrigatoriamente, nas referências. É permitido o uso de citações eletrônicas, desde que apresentados o autor e a data da consulta. Sempre mencionar, então, os autores e a data de cada consulta. Longas cópias literárias de trabalhos de terceiros são consideradas plágio, podendo o aluno ser submetido às penalidades vigentes na lei. Pessoal, muita atenção nesse tópico. Longas cópias literárias de trabalhos de terceiros são considerados plágio, podendo o aluno ser submetido a penalidades vigentes na lei. Não se esqueçam disso, muita atenção nesse tópico. Vamos então à metodologia, que é o próximo tópico do seu manual. Diz ainda no manual que deve-se abordar os procedimentos que serão utilizados para a obtenção do conhecimento do funcionamento da organização empresa e da área escolhida para o estágio. Aqui se deve redigir o texto explicando em linhas gerais como será desenvolvido o seu trabalho. A metodologia ela divide-se em 4 partes, que são perspectivas do estudo. O que vem a ser, então, perspectiva do estudo? Letra A. Tipo de estudo. A pesquisa bibliográfica, descritiva, o estudo de caso, o levantamento e a exploratória, dentre outros. Letra B. O que se encaixa como perspectiva também são os tipos de dados primários e ou secundários. O que vem, então, a ser esses tipos de dados primários e ou secundários? Os dados primários são todos aqueles que são coletados diretamente de uma pesquisa de campo. Por exemplo, um questionário. Os dados secundários já são todos aqueles que foram obtidos após o uso de operações estatísticas nos dados primários. Por exemplo, os dados de um livro, certo? Continuando então, a letra C é a forma de coleta de dados, entrevistas, questionários, etc. Letra D, forma de apresentação dos resultados.
Outro tópico da metodologia é a delimitação do estudo. É a definição do locus, isso é, especificar onde será realizado o estudo e o período de tempo necessário, onde e como. Terceiro tópico da metodologia é a técnica, análise e interpretação de dados. Após a coleta dos dados, deve ser definido qual a ferramenta que se pretende utilizar para analisar e interpretar os dados que você já tem. Quarto tópico, a limitação do estudo. Vamos lá, então especificar as dificuldades, limitações que poderão ser encontrados na realização do estudo, relacionadas aos instrumentos de coleta de dados e ao tratamento desses dados. Muito bem, o aluno então perguntou sobre referencial teórico e metodologia, certo? Procurei descrever para ele algo nesse sentido. Por exemplo, pessoal, aqui nós vamos estar dando para vocês um exemplo do que vem a ser, então, o referencial teórico e a metodologia num exemplo real, num exemplo prático, para vocês terem noção de como montar isso no seu TCC. Vamos lá. Vamos imaginar que eu queira sair de carro de Londrina, do Paraná, e ir até Ilhéus, na Bahia. O que nós temos aqui? Nós temos um objetivo, que é sair de Londrina e ir até Ilhéus de carro. Ok? Estamos indo de carro. Qual é a melhor estratégia para uma viagem de carro saindo de Londrina com destino a Ilhéus? Qual é a melhor estratégia? Este, então, é o nosso problema. Este, então, é o nosso problema. Para isso, vou pesquisar, ler e consultar os mapas dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Vou simular rotas através dos sites 4 Rodas, Mapalink, Estradas.com, Aonde Fica, Guia de Ruas, Apontador, Guia Log, Google Maps e etc. Também vou conversar e trocar ideias com motoristas de ônibus e caminhões que tenham experiência em viagens desse tipo. Tudo isso com o objetivo de analisar e escolher os melhores caminhos, os melhores custos versus benefícios, as estradas com melhores condições, mais seguras, com melhores infraestruturas e que também isso possa estar aliado a um bom passeio, de maneira que eu possa viajar e curtir as belas cidades que existem pelo caminho, os pontos turísticos e etc. Na situação que eu imaginei, eu poderia dizer que uma forma simplista, que a metodologia que eu utilizei, ou seja, os métodos que eu usei para chegar a uma conclusão e traçar um plano de viagem foram pesquisas teóricas nos mapas, revistas e sites mencionados, entrevistas com os motoristas de ônibus e caminhões. Nessa etapa, você irá definir aonde e como será realizada a pesquisa, localização, estratégia e instrumentos utilizados na coleta de dados e como pretende mensurá-los ou trabalhar com eles. Pode haver participação direta ou não do pesquisador. Também pode haver planejamento na coleta dos dados ou simplesmente efetuar uma coleta ocasional à medida em que ocorrem. E também a observação em laboratório. O aluno cria um ambiente para estimular o sistema de determinados comportamentos. Certo? Qual seria então o nosso referencial teórico? Eu ainda poderia dizer que de uma forma simplista, que o referencial teórico que eu vou me valer para fazer essa viagem, ou seja, o meu plano de viagem está sustentado ou fundamentado em quê? Rotas verificadas, o que deve ser fontes confiáveis, mapas e guias que você possa confiar para não errar o caminho. Porque se você pegar um mapa qualquer de uma fonte que não seja confiável, quem te garante que o caminho estará correto e que será a melhor estrada? Muito bem. Nas rotas do Guia 4 Rodas 2010, em relação às estradas entre os estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais,
pois foi a que apresentou o maior índice de confiabilidade em relação às distâncias e os valores de pedágio. Para as demais rotas, estarei fundamentando meu plano de viagem no site apontador.com, o qual se mostrou rico em detalhes sobre distâncias e infraestrutura das estradas do estado da Bahia. Muito bem, o que nós queremos ressaltar aqui é que você tem que fazer essa pesquisa em fontes com propriedade, ok? Outro ponto no nosso referencial teórico são os sites especializados. Nesse estudo que nós estamos fazendo, nos sites Guia Log e Guia Ruas, em relação aos pontos turísticos e hotéis para pernoite durante a viagem, ok? Então, nós usamos nas rotas o Guia 4 Rodas e nos sites especializados para o turismo, nós utilizamos o Guia Log e o Guia Ruas, ok? Continuando então, nós temos as entrevistas com profissionais da área. Então, para finalizar, mas não menos importante do que os tópicos anteriores, para as refeições, seguirei os conselhos do caminhoneiro Euclides e do motorista de ônibus Joaquim. Por quê? Porque ambos compartilham suas experiências quanto às informações de locais, preços e qualidade, onde eu posso fazer essas refeições, sendo que eles conhecem bem a rota, pois a percorrem a cada 15 dias. O importante aqui é você conseguir entender a ideia principal de como construir, então, o seu referencial teórico e a sua metodologia, certo? E agora, com metodologia e referencial teórico, escolher? Cabe a você, aluno, conhecer o problema e selecionar as fontes e técnicas que serão aplicadas para a coleta de dados e informações necessárias ao projeto. Muito bem. Nesse assunto encerramos aqui e no nosso próximo encontro, o próximo tópico do seu manual de TCC.